A mensagem de hoje tem o seguinte título: As duas bolas oficiais. Para quem é menino, é muito fácil entender essa história de bola oficial, porque a bola oficial é uma réplica de uma bola assim de um campeonato importante, tal, uma Copa do Mundo. E aí é legal você ter uma réplica, né, de uma bola oficial para você jogar. E eu vou contar uma história da minha cabeça que tem muito a ver com essa história de bola oficial. Então, a primeira coisa que vocês vão ver é uma história da minha cabeça inventada, não é uma história verdadeira, sobre bola oficial. Agora, o que isso tem a ver com uma história da Bíblia, a gente vai ver depois. Porque depois eu vou contar uma história verdadeira da Bíblia. E essa história verdadeira da Bíblia está nos Evangelhos e foi contada nada mais, nada menos que pelo próprio Jesus. Jesus gostava de contar histórias com situações que tinham a ver com aquele povo que morava naquela época. Por exemplo, ele contava histórias sobre ovelhas, sobre árvores, sobre frutos, colheita, que eram coisas que tinham a ver com aquele povo daquela época. Mas será que Jesus alguma vez contou alguma história sobre campo de futebol? Não, na Bíblia não tem nenhuma história que Jesus tenha contado sobre campo de futebol. Por quê? Porque naquela época, campo de futebol não era uma coisa próxima das pessoas daquela época. Mas hoje eu vou contar uma história inventada da minha cabeça que tem a ver com um jogo de futebol na pracinha. Porque sempre que tinha jogo de futebol na pracinha, o Jorginho levava a bola dele. A bola do Jorginho era uma bola disputadíssima, porque era uma bola oficial. Todo mundo queria jogar com ela. E ele prestava, ele não ligava não, fazia o time e tal. Mas acontece que o Léo também tinha uma bola igualzinha, uma bola oficial. E aí era mais legal ainda, porque eles emprestavam a bola, podia formar 4 times, mais crianças podiam jogar e tal. E quando o jogo acabava e que as duas bolas ficavam lá no cantinho do campinho, vocês percebiam que não tinha diferença nenhuma, né? As duas bolas serviam para jogar, as partidas, as duas eram oficiais, todas as crianças olhavam para as bolas e as bolas eram iguais. Mas o Jorginho e o Léo não achavam. O Jorginho e o Léo sabiam reconhecer o que era de cada um deles. O Jorginho pegava a bola dele e levava para casa. E o Léo pegava a bola dele e levava para casa. Essa história que eu contei, inventada da minha cabeça, sobre duas bolas iguaizinhas, mas que os donos sabiam reconhecer a sua bola, vai nos ajudar a compreender a história que Jesus contou na Bíblia. Jesus contou na Bíblia uma história chamada a parábola do fariseu e o publicano. E ela está escrita lá em Lucas 18, de 9 até 14. E Jesus contou essa história porque algumas pessoas confiavam em si mesmas, né? Porque achavam que elas se consideravam justas e desprezavam outros. Então ele contou essa parábola para ele mostrar que ele sabia reconhecer direitinho quem era justo e quem não era justo. Não eram as pessoas que eu reconhecia, o próprio Jesus reconhecia. Deus reconhece seus filhos. E Jesus estava no templo e lá no templo tinham os fariseus. Os fariseus eram homens que conheciam a Bíblia e conheciam a lei. E eles, por acharem que conheciam tudo, conheciam a lei, às vezes eles desprezavam as outras pessoas. Diziam, esse aí é pecador, aquele não é pecador. Eles sabiam dizer direitinho quem era pecador e quem não era. Meu Deus, mas eles não eram o próprio Deus. Eles não podiam fazer isso. E aí Jesus resolveu falar com eles e com todos e contar uma história. Os fariseus estavam sempre prontos para discutir com Jesus e mostrar algumas coisas assim, dizendo que Jesus estava errado. Mas Jesus contou para eles uma história muito interessante. Ele disse o seguinte, ele começou contando que 2 homens foram ao templo para orar. Era muito comum todo mundo ir ao templo para orar. Então, como todos iam ao templo para orar, 2 homens foram ao templo para orar. Então, para quem olha, todo mundo foi ao templo com a mesma intenção, fazer oração, conversar com Deus. Mas Jesus contou que
ele ia falar sobre dois homens, e dois homens muito parecidos com aqueles que estavam ali. Vamos imaginar que fosse esse fariseu e esse publicano. Então Jesus contou a história sobre um fariseu e um publicano. Não era nem esse, nem esse. Mas vamos imaginar que fosse, essa história de Jesus fosse especificamente para uma pessoa e para outra. Bom, ele contou que o fariseu foi orar no templo e o publicano também foi orar no templo. O fariseu se colocou em pé e, na verdade, ele não estava falando com Deus, não. Estava dando a impressão que ele estava falando para ele mesmo. Aqui na Bíblia está escrito assim, que o fariseu colocou-se de pé e orava de si para si mesmo. Então ele estava fazendo para oração para ele mesmo, olha só. E dizendo assim, ai Deus, graças eu te dou porque eu não sou como os outros homens. Eu não sou roubador, eu não sou injusto, eu não faço nada de errado, não faço nada errado. E aí ele começou a falar assim, eu não sou nem igual a esse publicano aí, esse publicano, olha só o que eu faço jejum 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Ele estava fazendo uma porção de elogio para ele mesmo, né? E ainda estava dizendo que ele não era igual aos outros não, que ele era muito bom, ele era o bom, eu sou o ótimo, ele se achava, gente, se achava. Enquanto isso, o outro homem que entrou para orar, que era o publicano, ele falava assim, olha, estava bem longe, ele ficou bem longe, e ele não queria nem levantar os olhos para os céus, de tanta vergonha que ele estava dos próprios erros. E ele começou a conversar com Deus e dizer assim, meu Deus, me desculpe por todos os meus pecados, eu sou um pecador, eu não mereço nada, eu peco, eu faço coisas erradas. E ele estava falando baixinho, ele não estava nem chamando a atenção de ninguém, porque ele estava falando com o próprio Deus. E aí, Jesus contou essa história do fariseu falando a oração dessa maneira, dizendo que ele era um homem bom, que ele era um homem justo, que tal e tal, que ele não era nem igual a esse publicano. E o publicano dizendo, meu Deus, tem piedade de mim, eu sou um pecador. E Jesus contou essa história e ele falou o seguinte, olha, todo aquele que se exalta, ou seja, que fala que é o bom, vai ser humilhado. Mas aquele que se humilha será exaltado. É muito bom que a gente seja humilde, que a gente não seja como aquele fariseu que ficou dizendo que ele era o bom, que ele era o bom, que ele era o bom. E aí Jesus perguntou, quem é que saiu da igreja depois da oração bem, com o coração leve? Será que foi o fariseu que estava se achando bom e dizendo para Deus que era bom? Ou será que foi o publicano, humilde, contrito, que fez uma oração sincera a Deus e que Deus reconheceu que ele era justo? Os dois homens eram iguais aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, Deus sabia direitinho quem era o justo e quem era o que não era justo. A mesma coisa a história da bola que a gente viu lá na minha história, lembra? Que o Léo e o Jorginho sabiam direitinho qual a bola era sua. O nosso Deus sabe direitinho quem é o justo, quem é dele. E na Bíblia mesmo diz que todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Mas o Senhor olha, sonda os corações. Um olhar que se acha altivo e um coração orgulhoso são pecado. Então, aos nossos olhos, aos nossos próprios olhos, todo homem é justo, mas Deus sabe direitinho quem é justo e quem não é. Ele sabe fazer a diferença. Vocês gostaram da história?